vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas ligado em você, a sua emissora de TV na internet. Estou aqui então hoje com a irmã Eugênia. Tudo bem, irmã? Tudo bem, Letícia, tudo tranquilo. Qual vai ser então hoje a palavra da noite? Hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas orientações em memória de mim, em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós passamos por muitas coisas nas nossas vidas e Jesus nos deixou também alguns ensinamentos no que se refere a pessoas humildes, pessoas que estejam sofrendo, chorando, por que devemos ser mansos. Ele também nos fala no livro de Mateus sobre aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, como por exemplo fome, sede, de justiça também, né? Pessoas misericordiosas, considerados limpos de coração. Por que ser pacificadores? Como que ocorre com os perseguidos e os que perseguem? Vamos falar também sobre quem deseja o mal, como funciona essa questão acerca da palavra de Deus, porque nos diz no livro de Mateus, algo muito conhecido por cristãos e por irmãos que começam a estudar a palavra, com o Sermão do Monte, né? Que fala sobre as bem-aventuranças, lá no capítulo 5 do livro de Mateus, vendo Jesus as multidões, e como tinha multidões, né, que seguiam Jesus, ele subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se então os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido,
para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quem são as pessoas bem-aventuradas, né? Quem são as pessoas que estão ao lado de Deus em todas as circunstâncias e são realmente acolhidos nas suas dificuldades? Então ele começa dizendo, eu leio e você depois pode ler a tradução da tua Bíblia, o meu começa assim, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como diz assim, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Já pensou? Reconhecer, né? Muitas vezes a insignificância do ser humano diante da magnitude de Deus, não é mesmo, irmão? Sim, é incrível que muitas pessoas não entendem especificamente essas passagens desse capítulo, né? Porque precisa realmente uma interpretação para a pessoa saber, mas pobre do quê? Como assim pobre? Eu não sou pobre, não. O pobre de espírito é ter a revelação, a clareza das informações, né? Às vezes a gente que tem muito dinheiro e é muito pobre. Isso, mas pobre de espírito, pobre de entender que podemos ter riquezas materiais, mas a riqueza maior é ter Deus conosco, é levar a nossa vida, nossas circunstâncias para Deus, né? E nesse momento ali, aceitar Ele, crer no que Ele estava falando, nas palavras que Ele tem lançado, né? Vindo do nosso Pai que estás no céu. No Sermão do Monte é utilizado muita expressão, né? Bem-aventurados. Bem-aventurados e bem-aventurados. Mas o que significa isso, né? Então, a palavra nos diz para aqueles que buscam, né, estudar a respeito do Evangelho, que seriam aquelas pessoas realmente que estão felizes, que são dignos de estarem felizes, e realmente essas afirmações vêm no sentido de que alegre-se, não é mesmo? Alegre-se. Se você é humilde de espírito, alegre-se, porque terá o reino de Deus, terá o reino dos céus, né? Por exemplo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então significa o quê? Alegre-se se você está sofrendo, chorando, porque você será consolado por Deus ou porque seja enviado por Deus para isso. Como que o teu fala aí? Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Que bacana, né? Bem-aventurados, ou seja, felizes serão aqueles mansos, porque herdarão a terra. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. E como tem promessa, e aquele que realmente é manso sobrevive, inclusive, a vida para receber. Porque normalmente, quantas pessoas perdem suas vidas por ansiedade e outras coisas, né? Falta de paciência, enfim. Mas a pessoa que é mansa acaba realmente tendo uma vida longa, capaz de receber as promessas de Deus, né? Bem-aventurados, ou alegre-se se você muitas vezes esteja passando por isso, em algum momento da sua vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos pela justiça maior que é de Deus, não é mesmo? Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Eu adoro essa passagem. Me identifico muito com essa passagem. Reforço para ti que em muitos momentos eu tenho percebido, por eu estar congregando na igreja, tenho percebido isso, muito visível. Pessoas têm vindo
com essa fome e essa sede. A gente usa sempre essa passagem revelando isso. Buscando uma justiça de Deus para suas vidas, porque aqui na Terra não tem. Não tem. Então eles buscam isso. Eles estão tendo essa clareza que a fome e a sede que eles estão sentindo nesse momento é disso. É disso que o Senhor tem para se revelar na vida deles. Incrível. É verdade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem nunca passa por momentos realmente, por mais forte que a pessoa possa dizer que seja em todo momento, a todo instante na sua vida, há momentos de fraqueza em que as pessoas carecem de misericórdia. Então, a partir do momento que você é misericordioso em relação ao sentimento, à conduta, as pessoas de um modo geral, você também alcançará misericórdia quando precisar disso na sua vida, ser amparado nos seus momentos de dificuldade. Com certeza. Felizes, então, as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas também. Que bacana, né? Deus terá misericórdia de nós. Isso mesmo. Na medida em que nós tivermos, né, esse sentimento de compaixão em relação às pessoas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso é forte, hein, Letícia? Muito. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Verdade. Isso é algo que o Senhor muito tem colocado no meu coração sobre essas pessoas também, que tem procurado, ter um coração puro, ter esse sincero, coração, sem malícia, sem que não seja um hipócrita, sem a maldade, um hipócrita com relação a Deus e aos outros. Isso mesmo. Então eles poderão enxergar a Deus, tudo que Deus tem para nos oferecer em relação à vida delas, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Bacana, né? Quem não gosta de estar ao lado de pessoas que levam paz, tranquilidade, que são pacificadores? O contrário realmente atrapalha muito a vida das pessoas. Deus tem desejado da gente isso, que a gente possa ser esse pacificador, essa pessoa passiva, essa pessoa da paz, né, que realça a paz, né? Através disso, o Senhor nos usa como canal para as outras almas, né, que estão perdidas, que muitas vezes têm essa fome e sede, né, e acabam nos procurando. Então, nós tendo esse discernimento, essa revelação em ser pacificador, é canal de muita coisa, de muita novas histórias geradas, né, para o Senhor. Outro tema que Jesus nos apresenta é em relação às pessoas que são perseguidas por causa da justiça. Já pensou, né? Então ele fala que bem-aventurados, ou seja, sinta-se capaz de desfrutar de certa felicidade na sua vida em ser perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você lutar pelo que é justo, pelo que é correto, pelo que é certo e ser perseguido por isso. Você muitas vezes é perseguido por ser uma pessoa justa. E quando você está nessa circunstância na sua vida, você deve não se entristecer. Eu creio que tenha sido isso que Jesus veio nos trazer, né? Sim. Felizes as pessoas que sofrem as perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é dela. Cristo, nesse momento, ele já sabia que ele também ia sofrer perseguição. Então ele estava esclarecendo aquilo que ele estava iniciando o processo, mas ele já estava antecipando para essas pessoas que felizes ela, né, completa, o transbordar delas está aceitando esse processo, pois isso seria ali, como ele diz, né, o reino dos céus seria delas, né, como foi dele, como é dele o reino, né? Então
Isso deixou bem claro que ele já sabia tudo o que iria acontecer, mas ele estava descansado em Deus. Já sabia, estava nos orientando, deixando seus registros, né, Letícia? Isso mesmo. A palavra ainda segue dizendo: bem-aventurados sois quando por minha causa. Veja que por causa de Jesus, de Deus, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Isso aqui é muito forte, até vou anotar aqui. Isso aqui eu já destaquei, mas vou fazer um destaque a mais. Porque veja como essa passagem real, que quantas pessoas, quantos irmãos são realmente perseguidos, injuriados. Levanta-se falso testemunho em relação a essas pessoas, falam mal de pessoas, inventam, distorcem circunstâncias, apenas porque essa pessoa muitas vezes está em alguma missão cristã, desenvolvendo a palavra de Deus, a palavra, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus lá no monte orientava as pessoas: alegrem-se se por minha causa vos injuriarem, se por minha causa vos perseguirem, se por minha causa, mentindo, disserem todo mal contra vós. É forte, né? É forte, e naquela época as pessoas ainda, por mais que estavam seguindo ele, por mais que estavam acreditando na palavra que ele estava falando, mas as pessoas ficavam espantadas ainda. Mas como, mestre, né, eles chamavam mestre, mas como assim aceitar eles falar mentiras, calúnias sobre nós, sobre ti, né? Mas ali ele sempre trouxe o lado pacificador. Olha só, que ele tinha dito lá em cima. Ele sempre trazia o lado pacificador. Tipo, fica calmo, fica tranquilo, apenas aceite. E ali no 12 reforça: fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, os discípulos, todas as pessoas que acompanhavam Jesus quando Jesus foi crucificado, que passaram? Passaram muitas coisas, mas aqui ele deixa claro que era para eles atender aquela circunstância, aquela perseguição passivamente, aceitar tranquilamente, muitas vezes sem falar nada, apenas aceitar, mas que os profetas também, antes de Cristo, né, passaram por isso, como ele mesmo disse aqui. Os profetas que vieram antes de vocês passaram por isso. Então aceite passivamente, né, da mesma forma que ele estava se revelando que ele iria passar também. Muito importante, né? Muito. Existe também algo que naquela época era muito interessante de se observar, que era a importância do sal, que fala no próximo verso, né, que o sal tinha um apreço muito grande das pessoas em relação ao sal, que além de dar sabor às coisas, também para conservar, né? E o que não tivesse a princípio sal era considerado algo que poderia estar impuro ou perder o seu sabor. Então veja que, utilizando essa analogia, nós temos a passagem, né? Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Ou seja, como dar gosto, sabor a este mundo mal, se não tivermos pessoas boas, que seria esse sal, esse tempero, que era considerado também, né, naquela época, como algo nesse sentido, né? E para nada mais prestaria senão para ser lançado fora e pisado pelos outros. Então veja que ele diz que nós que passamos por tudo isso, que humildes, muitas vezes têm fome e sede, limpos de coração, pacificadores, perseguidos em nome de nosso Senhor Jesus, injuriados, enfim, tudo isso, essas bem-aventuranças que ele nos fala. Alegrem-se de estarem passando por isso em meu nome, porque vocês são como o sal da terra, aquilo que é para dar sabor, que é para dar gosto, né, a este mundo mal.
E essa palavra também eu acho muito bonita. E o 14 também é muito bacana, Letícia. Isso, ele fala da luz do mundo, né? Isso. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. 15. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim, 16. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Ele usou, né, essa parábola da luz, da lamparina. Mas ali tu viu que a 16 ele reforça que a luz que ele está citando, né, o exemplo que ele usou é que ele quer que nós sejamos a luz. Da mesma forma que ele fala do sal, quer que seja o sal, o tempero para a humanidade, ele quer que sejamos a luz para essas pessoas. E que não adianta que nós sermos luz, como acender uma vela e esconder aquela luz. Não, ele quer que nós sejamos luz para o mundo, para fazer a diferença na vida das pessoas em relação a tudo isso que nós aprendemos nos evangelhos, né? Isso mesmo. Que possamos, através do nosso sal, da nossa luz, ser canal para essas pessoas que precisam ser transformadas, né? Da mesma forma que nós somos transformados com o Evangelho e que nos tornamos o sal e essa luz, né? Que as pessoas possam também se transformar nesse sal e nessa luz. Mas para isso, nós precisamos que essa luz apareça, que essa luz transforme, que essa luz seja vista de longe. Que nós possamos realmente, o cristão verdadeiro, fazer diferença na humanidade, sendo uma luz nas trevas, né? Na escuridão, muitas vezes na vida das pessoas, sendo o sal da terra, dando gosto, dando vida, tempero em relação a todos os ensinamentos que nos foram deixados. E ainda Jesus fala que quando ele vem estabelecer a nova aliança, ele não veio para revogar a lei ou que os profetas haviam dito no Antigo Testamento, que é chamado na Antiga Aliança, mas ele vem sim para cumprir, ou seja, a Antiga Aliança se cumpre nele, porque a partir do momento que dizem que há um Messias que virá, não é mesmo? A Antiga Aliança, que estavam aguardando o Messias, e o Messias veio para trazer, né, o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então veio toda essa lei que Deus havia deixado registrado se cumprir através da sua missão, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então veja que, assim como Jesus veio cumprir a sua missão como Messias, o prometido, existem outras coisas que estão na Antiga Aliança que realmente Jesus diz que irá se cumprir através dos tempos, não é mesmo? Sim. E o 19, Letícia? 19. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado grande no reino dos céus. É muito linda essa passagem, né? Muitas pessoas às vezes confundem, né? Diz que Jesus veio para revogar a lei, por exemplo, exercia determinadas atribuições no sábado, então ele veio para abolir a lei, alguns utilizam esse termo, né? Mas é algo muito profundo, muito maior do que tudo isso. E ele ainda diz, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus,
jamais entrareis no reino dos céus. Veja que Jesus veio porque realmente o sistema, a sociedade daquela época estava meio perdidinha no que se refere a distorções da palavra de Deus, posturas dos escribas e fariseus. Então ele vem para nos orientar que, ao menos no que se refere à justiça, né, nós temos que melhorar e muito no que se refere a tudo isso, se nós quisermos ao menos entrar, né, ter uma chance de entrar no reino dos céus. Com certeza. E reforço quanto a essa última passagem que tu falou. Cristo acolhia todos aqueles realmente imperfeitos. As pessoas com deficiências, né? Quantos deficientes e impuros, né? Ele curou. E quis, e disse, né? Segue a tua vida, que se tu creres em mim, tu serás salvo. Coisa que os fariseus, devido à sua lei, não instigavam isso, né? Essas pessoas eram deixadas de lado. E somente aqueles perfeitos, né? Que tinha algum, vamos dizer, méritos, né? Por esses fariseus. Sendo que não é bem assim. Deus sabe que não somos perfeitos. Por isso que enviou o Filho. Que o único perfeito ali se lançou como filho dele, né, Cristo? Mas os demais não são perfeitos. Não teria como seguir essas leis dos fariseus exatamente. Então, Cristo veio para isso. Não para passar por cima ou por lá, mas reforçar que esses imperfeitos também tinham condições. Hoje, em memória de mim, nós estamos realmente fazendo reflexões muito importantes para as nossas vidas, e eu convido a todos lá no capítulo 6 agora, Letícia, lá no 6 de Mateus, no verso 5, aqui o subtítulo diz o seguinte: como se deve orar. É lindo. E veja como é importante. Muitas pessoas às vezes perguntam: mas eu não sei orar, eu não sei realmente ter essa conversa com Deus, eu não sei como criar essa intimidade, esse relacionamento com o Pai. Então veja que na época Jesus via muito pessoas nas sinagogas gritando, querendo mostrar para os outros que, como se eles tivessem, como se houvesse uma disputa, né? Quem é mais perfeito está mais próximo de Deus? Sou eu, sou eu. E quanto mais gritava, parece que era para aparentar aos outros ser mais santo, como se fala, né? E aqui diz assim, ó: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Me lembrei até de um vídeo que eu recebi. A pessoa orando de pé no meio, cabeça encostada na parede. Sim. E vamos ver aqui. E quando orardes, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Eles querem mostrar que estão orando para as outras pessoas. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Como se, por exemplo, se eles querem ter reconhecimento por estarem fazendo realmente aquele, mostrando para os outros que estão orando a Deus, então eles já estão recebendo a sua recompensa no que se refere a isso, porque essa seria a intenção verdadeira deles, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Que bacana. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Muitas vezes são nas lágrimas, nos momentos de solidão, que você se encontra sozinho, conversando com Deus no momento mais íntimo do teu sofrimento, e em oração, que podemos dizer, ou em prece, nessa conversa com Deus, é que realmente no secreto entre você e Ele, sem que pessoas precisem saber,
quais são as suas petições, os seus pedidos, né? É que Deus realmente você será atendido nos seus pedidos. E orando, não useis de vãs repetições. Nós vemos muitas vezes irmãozinhos que fazem isso, né? Como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E não serão ouvidos pelo que dizem, mas sim pelo muito falar. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que peças. Então veja que bacana que essa passagem, que ela nos fala que Deus sabe de todas as coisas, Ele vê como está a sua vida, Ele sabe do que você precisa. A oração eu considero muito importante e veja que é através dessa conversa com Deus, assim como você desenvolve uma amizade com pessoas, você é nessa conversa que você realmente faz uma reflexão pessoal sobre a sua vida, conversando com alguém que realmente não irá julgar você, alguém que acolherá a sua dor e irá consolar verdadeiramente o seu coração. E veja o quanto isso é importante que se faça aqui nas Escrituras por orientação de Deus, no secreto. Mas também eu creio que seja importante, como ocorre muitas vezes nas igrejas, que as pessoas oram juntas. Isso também traz um refrigério para a alma, porque o importante é realmente a intenção daquilo ali. Existem irmãos que oram com outros irmãos com o intuito de auxiliar as pessoas e não de, como naquela época, né, dos escribas e fariseus, que eles se utilizavam de repetições e gritos em sinagogas, enfim, para querer fazer tipo uma disputa de quem seria o mais santo, o que fica mais horas orando, o que fica mais, enfim, querendo mostrar para os outros isso, e não a real intenção de se conectar com Deus, que eu creio que seja realmente a verdadeira motivação dessa conversa com o Pai, não é mesmo, Letícia? Com certeza. Precisamos entender que a oração é para o íntimo, entre a pessoa e Deus, né? Ninguém precisa saber o teu clamor, somente Deus, pois é somente Ele que vai resolver, que vai te revelar o melhor caminho a seguir. Eu sou um exemplo muito vivo disso, né? Eu tiro vários momentos sozinha. Indo para o serviço, muitas vezes é lá no serviço quando eu estou sozinha, quando eu estou quietinha, me sinto na vontade, no desejo de parar e conversar, vindo embora, em alguns momentos quietinha lá na igreja, em alguma circunstância ali eu estou orando sozinha, sim, tem um momento da oração em comunhão, como a gente fala, um orando pelo outro, sim, tem, porque isso é uma edificação, né? Mas agora tu e Deus, para aquele problema, né? Aquele problema exato, aquele problema que tu acha que muitas vezes não tem saída, mas tem saída. Mas é só entre tu e o nosso Pai que estás no céu. A gente tem aqui na Bíblia o modelo que na época Cristo usou como um modelo muito claro, muito vivo. Mas ele deixou sempre claro, né? Que das minhas palavras, né? Não ser nada robotizado, da gente ser do coração, de dentro para fora, aquilo que nos está queimando naquele momento para conversar com Deus. Na oração ele diz: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, que venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as ofensas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois o teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Então, esse aqui é um modelo lindo, né? Que o Senhor nos deu de presente.
Mas Até porque as pessoas pareciam que não sabiam orar. isso, ali na verdade ele ensinou como tu chegar ao Pai. Como é que tu faz? Ali já diz, o Pai que estás no céu. Ele está deixando claro que estás no céu, não um Pai qualquer, né? Perdoa para ser perdoado. Isso, Várias o perdão. informações, né, nessa Isso, versão. se tu observar, ali fala muito a questão do perdão, né? Tu precisas perdoar, porque assim Deus te perdoa, né? Porque Deus não quer só que a gente receba perdão. Tem que liberar perdão A gente também, precisa né? liberar perdão, né? E como faz bem, né? Tudo isso nas nossas vidas. Hoje estamos muito felizes, eu e a Letícia, em memória de mim, em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, mais esse episódio de realmente edificação das nossas vidas, em que nós buscamos juntas levar uma palavra de Deus, uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo através da nova aliança, uma proposta da nossa grade da UNTV para as pessoas que muitas vezes estão nesse momento ouvindo estas palavras e recebendo para si alguma orientação nas suas vidas diretamente de Deus no seu coração e possam se sentir mais fortes, mais felizes, com esperança na vida, no futuro. E se isso é algo positivo que faz bem para as pessoas e que de alguma forma nós duas possamos contribuir com isso, amém, porque nós aqui estamos em comunhão, realmente, sempre que nós nos dedicamos ao estudo, à leitura, à reflexão do Evangelho, a gente acaba também fortalecendo em nós a nossa fé, né, Letícia, na nossa vida, revendo informações, valores, e como é bom poder contribuir com tudo isso com os nossos irmãos. A UNTV imensamente agradece a audiência de todos, pelo Brasil afora, não é mesmo? 24 horas ligada em você. A UNTV Brasil, a sua emissora de TV na internet. Até a próxima! Até a próxima. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas,
que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda.